Vamos entrar então na parte mais especial dessa programação, que é falar sobre a palavra desse Deus maravilhoso. Quero deixar claro aqui que eu não vim aqui falar de religião, nem de dogmas, nem de costumes, não. Eu quero que seja uma programação leve, aonde eu quero expor aquilo que eu creio. E se você crê igual, beleza, vai acompanhar a programação. E caso não seja isso que você crê ou não é da maneira que você crê, mas quer continuar ouvindo a programação, eu vou ficar muito feliz também. No finalzinho do programa, eu vou deixar meu e-mail e se você quiser dar sua opinião, sua crítica, falar alguma coisa que vai movimentar, sabe? Vai ajudar no crescimento aí dessa programação, você fica à vontade, hein? Vai ser muito bem-vindo a sua opinião, ok? Hoje eu quero compartilhar com você nas cartas escritas por Paulo, né, a cartas de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, nós vamos até o versículo 18, por aí, tá bom? Eu creio que é uma parte da Bíblia, para quem gosta de ir na igreja, prestar atenção na pregação, ou que gosta de ler a Bíblia, o Novo Testamento, eu creio que é um livro, né, bastante conhecido, né? É uma parte da Bíblia bastante conhecida, né? A armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ok? Nós lemos aí do 10 até o 18, porque ali do 19 já vai mudar um pouquinho aí a temática do assunto. Então, vamos ver aqui as armaduras, né? A armadura de Deus é uma armadura. Se ele está falando que é a armadura, ele está falando de alguma coisa completa, né?
Não é as armaduras de Deus, é a armadura. Então, é como uma laranja ou uma mexerica, né? Você pega uma mexerica ali, ela é uma fruta, porém, quando você descasca, lá dentro tem vários gomos. E assim é a armadura de Deus, né? Ela é uma só com várias partes. E nós vamos conhecer, então, essas partes, né, dessa armadura de Deus. Ele começa aqui no versículo 10 dizendo que no demais, né, vários outros conselhos ele deu, né, aqui no Efésios 6, né, ele fala aqui para os filhos serem obedientes, né, para honrar o pai e a mãe, enfim, ele dá alguns conselhos e depois ele diz, depois dele falar, né, dar esses conselhos, ele fala no demais, né? Ou seja, ele está continuando o assunto, né? Ó, além de ser um filho obediente, né? Além de honrar o pai e a mãe, né? Além, né, de fazer tudo, né, para que a sua vida seja mais tranquila, como ele fala aqui, para o pai não provocar a ira do filho, né? Criar os filhos na doutrina do Senhor, tal. Aí ele vem e fala assim, depois de tudo isso, né? Ou com tudo isso, né? No demais, né? Fortalecei-vos no Senhor, né? E na força do seu poder. Na força do poder de quem? Na força do poder do Senhor. Porque a nossa força vem do Senhor. Não tem como se fortalecer de outra maneira. E esse fortalecimento nós conseguimos através da fé. Porque sem fé não dá. Se você não tiver fé, você pode ouvir a minha programação ou qualquer outra programação que você gostar sobre Bíblia, pode ouvir, pode assistir, pode ir na igreja, pode ler a Bíblia inteira. Se você não tiver fé, você só vai estar acrescentando conhecimento, sabe, teórico. Entendeu? Então, o primeiro passo para se ler a Bíblia, para se entender a Bíblia, é a fé. Entendeu? É igual, eu antes de eu me converter, como eu gosto muito de ler, eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, mas eu lia como um livro de história. Para mim, ela, sabe, tem umas partes que era meio embaçada, né, tem umas partes, principalmente no Velho Testamento, que é genealogia e sobre costumes de povos, das guerras, tal, que é um pouco chata de ler, né, na minha opinião, entendeu? Então, eu só estava lendo como livro, eu não estava estudando data, povos, nada, eu estava só lendo. E achei essas partes chatinhas assim para entender. Mas depois que eu me converti, depois que o Espírito Santo de Deus habitou em mim, que eu peguei a Bíblia para ler com esse entendimento espiritual, porque aí o Espírito Santo ativou em mim a fé, ou eu não conheço leitura melhor do que a Bíblia. Você pode estar chateado, você pode estar preocupado, você pode estar eufórico, você pode estar na dúvida, enfim, você procura na Bíblia e você acha a resposta para aquilo que você está procurando. Então, eu aconselho, se você gosta de ler,
Leia a Bíblia para conhecimento, tudo bem. Tem até uns cursos online aí bom, hein, que te explica várias coisas. Na época que eu li, antes de eu me converter, não tinha nem internet, então era mais embaçado, mais complicado para você poder ter essa visão de que de conhecimento, né? De querer conhecer. Era mais ali mesmo quem quisesse fazer, ter, né, um conhecimento melhor da Bíblia, ia ter que entrar mesmo numa escola, né, direcionada a esse assunto, ou na igreja, ou numa faculdade, né, como tem faculdades de teologia. Quem estuda direito entra essa matéria, quem estuda filosofia entra teologia como matéria, enfim, mas nada se compara ao conhecimento que você adquire depois que você, sabe, vem para Jesus. Depois que você aceita Jesus, depois que o Espírito Santo vem habitar em você, você pede, né, o dom do conhecimento e ele vai abrindo a sua mente, você vai lendo de uma outra forma, parece que você entra lá dentro das letras e você consegue captar o que quer dizer cada passagem, cada versículo que você lê, sabe? É incrível, é só quem já passou, né, por essa experiência que pode contar, porque é uma coisa espiritual que só dá para sentir no espiritual e só pode falar, só tem propriedade para falar quem já passou, entendeu? É muito maravilhoso mesmo. E você que ainda não sentiu isso, não sentiu esse desejo de ler, ou você lê e sabe ler assim como livro e parece que não acontece nada dentro de você, antes de ler, procura ficar assim, sabe? Você e Deus, sabe? Você e esse ser superior que cada um vai chamar do nome que a sua religião te ensinou, mas porém, olha para dentro de você, sabe? Pede para ele sabedoria, discernimento, pede para ele te ajudar a entender, sabe? Esse mistério, essa força espiritual que tem por trás das letras. E você vai ver que interessante, você vai, sabe, começar a sentir algo diferente quando você lê a Bíblia. Parece que você está realmente entrando ali dentro das letras, certo? Bora lá, armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bom, você sabe que existe o babozão aí. Eu nem gosto de ficar falando o nome dele, sabe? Eu acho que ele é tão nada que eu não gosto de dar ibope. Então, toda vez que eu falar babozão, você já sabe de quem eu tô falando, tá bom? Você sabe que ele existe, né? Porque se você acredita que existe o bem, automaticamente você já crê que existe o mal. Porque na ausência do bem, sobra o mal. Não tem como eu acredito no bem, mas não existe o mal. E também não dá para você não acreditar que exista o mal com tantas coisas acontecendo ao seu redor.
Poxa, se Deus é do bem, se Deus é bom e fez um ser, né, nós, seres humanos, né, ele fez a parte boa. E por que existe ser humanos ruim? Esse ser humano ruim tem a mente dominada pelo mal. E quem é esse mal? É esse babozão que eu não gosto de falar o nome. Você entendeu? Então, nós temos que ficar revestidos. Nós temos que ficar revestidos. Então, Paulo já nos aconselha aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Fortalecei-vos no Senhor. Quem é o seu Senhor? Se o Senhor é, né, o seu Senhor, é o Senhor do bem, é Jeová, sei lá o nome que você dá, né? Eu gosto de chamar ele de soberano. Soberano. Além dele, para mim, não existe mais ninguém. Então, eu chamo ele de soberano. Princípio, né? Eu não sei o nome, tem um povo que chama ele de Alá. Entendeu? E outros falam Senhor, apenas, enfim. O nome que você chamar ele, né? Aí, ó, é para você se fortalecer nele, no Criador de todas as coisas, aquele que tem o poder da vida e da morte na palma das mãos dele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poxa, um ser que tem poder para criar tudo que existe. Você já leu lá em Gênesis, no capítulo 1, que fala assim, ó, do nada ele fez esse mundo, do nada. Sabe, é um ser que falou, haja luz, haja trevas, haja mar, haja... Do nada, pelo poder da palavra dele, ele formou tudo o que existe. Ora, meus amados, um ser que tem esse poder, do nada fazer tudo, é soberano, tem poder, a força do poder dele. Então ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você se fortalecer na força do poder do Senhor, você se torna imbatível, espiritualmente falando. Não tem mal que vai chegar na sua casa, não tem mal que vai chegar na sua vida, não tem olho gordo, obra de feitiçaria, macumbaria, olhar de inveja, palavra de maldição, nada pode te atingir, porque você está fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Ok? Então, a primeira, né, sugestão que Paulo, né, que é o autor desta carta, nos dá é para que a gente se fortaleça no Senhor e na força do poder dele. Como você consegue isso? Orando, buscando a presença dele, levantando em paz, sabe, de manhã, porque essa força do mal, ela fica 24 horas tentando nos desconectar com o poderoso Deus. O tempo inteiro. Então, a gente tem que lutar contra isso, ouvir louvores, falar palavras de adoração ao nosso Deus. Se você já sabe orar, bora orar. Arruma um canto aí na tua casa, no seu trabalho, sabe? Aonde você estiver, você pode orar, porque o que é orar? É falar com Deus, entrar em sintonia
sintonia com Deus. Você pode fazer isso andando na rua, você pode fazer isso no toalete, ali na hora que você está tomando o seu banho, na hora que você está lá no seu reservado, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso deitado, sabe? A forma de falar com Deus não precisa ser só de joelho. Tem gente que pensa que tem que parar tudo e ir para um lugar muito santificado e dobrar o seu joelho e ter todo aquele ritual. Não é preciso. Ele está dentro de você, ele te conhece, ele sabe o seu dia, como está, se você está tendo tempo ou não está tendo tempo. O importante é que você esteja ali, ligado com ele, ok? Para estar se revestindo de toda a armadura de Deus. E se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar firme contra astutas. O que é astuto? É aquela pessoa sagaz, né? Oportunista, não é isso? Então, você vai ficar, né, firme contra as astutas ciladas do babozão. Ele pode vir tentar, que aliás o nome dele já diz, né? Tentador. Só tenta. Agora, ele tenta. Agora, se ele vai conseguir, o intento dele vai depender de você. Porque se você estiver revestido com a armadura de Deus, você vai estar firme contra as astutas ciladas desse babozão, ok? Infelizmente, o nosso horário já está indo. Eu vou deixar um louvor aí para você e a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, ok? Nesse mesmo canal, com mais uma programação, né? Fruto do Espírito, do programa Fruto do Espírito, aonde nós estamos, então, fazendo aí, não é um estudo, é um bate-papo, ok? Sobre a armadura de Deus, das cartas, né? Da carta que Paulo escreveu para os Efésios. O capítulo é o capítulo 6, do versículo 10 a seguir, ok? Fiquem na paz e não se esqueça, é juntos que somos um no amor do Senhor, ok? Fui! Um abraço, missionária coragem na área, ok? Compartilha, gostou da programação? Compartilha, liga aí para seus amigos. Eu vou deixar um videozinho com essa programação, aí você pega e compartilha aí com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, da sua família, ok? Vamos semear a palavra de Deus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento dele. E a gente está aqui para cumprir, ok? Um abraço no coração. Fui!